notificação de que está sendo gravada, tá? Então, mais uma vez, bom dia. Vamos começar com a nossa jornada, né? Trilhas do Sucesso. Eu não consigo visualizar vocês, então qualquer coisa vocês podem interromper, falar alguma coisa aí, tá? Então, qual que é a nossa função aqui, né? O que a gente quer hoje como objetivo? De passar esse material para vocês. Primeiro, esse material não foi eu quem criei, eu só passei aqui para um slide, estou passando para vocês da minha forma, tá? Mas esse material já existe há muito tempo, e ele vem falando sobre o marketing multinível, sobre desvendando esse nosso serviço, como é que a gente trabalha, tá? Então, esse material, na verdade, ele é bem mais antigo do que a fundação da Doterra. Só que desde então, a gente usa ele como base quando a gente vai trabalhar com marketing multinível, tá? O que a gente tem? A primeira coisa que eu queria perguntar para vocês aí, que estão aí do outro lado, existe alguma coisa, você acredita que exista alguma coisa durante a próxima semana que você possa fazer que vai piorar a sua vida? Vou dar um exemplo. Por exemplo, quem tem aí família, quem é casada, se na próxima semana a gente, como esposa, falar assim, eu não vou fazer almoço, eu não vou cozinhar, você que se vire para o esposo. Né, aquelas que são as que fazem o almoço, que fazem a comida. Acha que isso vai ficar legal no lar? Nos próximos 7 dias. Não vai, né? Você consegue piorar a sua vida. Então, a gente, como autores, né, da nossa história, a gente consegue ter ações em que a gente vai conseguir levar o caminho da nossa vida. Então, se existe alguma coisa que a gente possa piorar nos próximos 7 dias, vocês acreditam que exista alguma coisa que você pode fazer que vai melhorar a sua vida? A gente tem muito uma questão de olhar, aqui está bom, eu posso piorar se eu fizer isso, 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 e para eu melhorar, o que eu posso fazer, né? Essa primeira questão, esse primeiro slide, te traz como o autor, a pessoa que vai direcionar a sua vida, tá? Você tem opções de escolha, a escolha está aí nas suas mãos, né? Você é que tem que saber qual caminho você vai. Para isso, você precisa ter bem claro objetivos e metas. Tá? Isso a gente precisa ter claro na mente da gente. Qual que é o objetivo na minha jornada do Terra? Qual que é o objetivo na minha vida, na minha família? O que eu tenho? O que eu escrevi? Ou eu estou deixando a vida me levar e o que der, deu e tá ótimo? Para a gente ser o autor, para a gente definir os nossos próximos 7 dias como positivos, como algo que vai melhorar a nossa vida, a gente precisa de definir os nossos objetivos e metas. E aqui a gente trabalha muito, porque é difícil, não é fácil. Às vezes eu falando aqui, a gente pensa assim, nossa, é super fácil, mas não é. Sabe, porque o nosso passado influencia muito. E vocês vêm escutando isso já tem muito tempo, né? Que a gente vem escutando que as nossas crenças limitantes vêm de coisas que a gente escutou, de pessoas que falaram algo para nós e ficou lá, aquela historinha que sempre tinha, para você ser rico, ou você tem que casar com alguém rico, ou você tem que ter herança, né? Ser filho de pessoa rica. Nunca deram a oportunidade da gente conseguir as coisas, né, com as nossas próprias mãos, né, da gente ter a autonomia de conseguir as coisas. Outra coisa que acaba sendo uma crença limitante e que a gente faz muito e ainda faz errado com os nossos filhos é sobre o dinheiro. Não pega nesse dinheiro não, porque dinheiro é sujo. Tira a mão do dinheiro, o dinheiro é sujo, não fica pegando em dinheiro não. Na verdade, o dinheiro tem bactérias? Tem. Mas a gente tem que ensinar não de uma forma que você vai falar que o dinheiro é sujo.
que o dinheiro está contaminado, que o dinheiro vai te trazer uma doença, né? No caso, você pega esse dinheiro, você vai ir com um bichinho na barriga, então não pega de dinheiro, não. A gente tem essa mania de falar isso para os nossos filhos, né? Quando é mais fácil a gente falar assim, filho, vamos guardar o dinheiro e lavar as mãozinhas para a gente comer? Vamos colocar na carteira, vamos colocar no seu cofrinho aqui, o dinheiro é muito bem-vindo, mas muitas pessoas pegaram nele, vamos guardar ele aqui, lavar as mãos? Ou senão, vamos passar um álcool, né? E para pegar no dinheiro e depois que pegar no dinheiro? Então, a gente tem essas crenças limitantes que vai ficar depois, no futuro, atrapalhando nossa vida. Eu não sei se vocês lembram, eu queria ter colocado aqui, esqueci, aquela figura de um iceberg, né? Que é lá no mar, não tem aquela pedrona de gelo? Quando a gente vê por fora, a gente vê só um pedacinho. Mas lá dentro tem enraizado uma grande quantidade de gelo. E a mesma coisa na nossa vida. Dentro, as nossas memórias, as nossas emoções, elas foram criadas até os nossos, assim, a nossa personalidade, ela é definida até os 13 anos de vida, né, que a gente tem para definir uma personalidade de um indivíduo, porque ele é moldado, tanto é que vocês podem perceber que depois dos 13 anos, aquela criança que já está ali na pré-adolescência, virando adolescente, o que ela começa a fazer? Ela vai sair mais com os amigos, ela tem melhores amigos, já não é tanto o papai e a mamãe, né, a família ali. Então, até os 13 anos, tudo que foi colocado na nossa cabeça, ela fica ali armazenado naquele iceberg. Só que a gente tem que ter agora o conhecimento e ali a maturidade de falar, não importa quem que eu sou hoje e o meu passado e o que eu escutei. Sempre há algo específico que eu possa fazer. Sempre vai ter alguma coisa ali que, se você sente que te incomoda, você pode mudar aquela questão. Sempre há algo específico que a gente possa fazer, tá? Então, isso envolve o quê? Maturidade. Se eu defino o meu objetivo, e aí eu tenho como maturidade que eu preciso resolver o meu passado e que eu não posso deixar o que eu escutei, o que as pessoas falaram, o que eu vi, muitas vezes, influenciar no meu futuro ou no meu presente, tá? Eu até postei, né, mas não foi nem nada relacionado, eu postei porque eu achei legal, e agora que eu estou lembrando, eu postei lá, né, que indivíduos que estão, né, resolvidos, eles procuram psicólogos, terapia, e vão resolver suas questões do passado, né? Aqueles que ainda são imaturos, eles procuram alguém para culpar, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, mas a minha mãe falava isso, a minha mãe fazia isso, né? Minha mãe, meu pai, enfim. E aí acaba que a gente pega alguém para culpar e não resolve escutar e trabalhar o nosso passado, tá? Então, você, tá escrito aqui eu, né? Você e eu também, tá bom? Nós precisamos de aceitar nossas responsabilidades. Aceitar que nós estamos no controle da nossa vida. Nós temos um Deus maior que escreveu nossa história, mas ele nos dá o livre-arbítrio, tá? A gente está no controle, a gente é que vai tomar as decisões. Para o seu futuro, você precisa definir a sua meta. Eu tenho consultores aqui que a meta é, a minha meta é estar com 7.500, com o poder de 3 de 7.500 estabilizado. Essa é a minha meta. Só que para você ter uma meta, essa meta não pode ser um sonho, porque quem sonha? Eu sonho em ser o Batman, eu sonho em ser a princesa, eu quase não conheço princesa, mas a princesa Branca de Neve. Quem sonha? São as crianças, né? As crianças sonham. Os adultos, eles precisam ter um plano, tá? Eles têm uma meta, um objetivo e têm um plano. Então, nós, como adultos, precisamos de ter a nossa meta. Minha meta é 7.500. Quero estruturar. Qual que é o meu plano para fazer isso? Tá? E aí a gente vai trabalhar um pouquinho o plano de vocês. Aqui, a gente falou que quem é responsável nesse negócio são vocês. Quem é responsável pelo futuro dos filhos de vocês é vocês e o marido de vocês. Em conjunto, vocês têm que definir, né, o que é a melhor coisa que vocês vão deixar para ele. Qual que é a estrutura que vocês vão deixar para ele, para os filhos de vocês.
tá? Para a família de vocês. Então, quando você trabalha com essas possibilidades, aqui da Doterra, vocês trabalham com um futuro não só seu, um futuro que você pode deixar para o filho de vocês. E, na verdade, é um futuro que, às vezes, que o meu filho vai ter, que eu, como pessoa, não tive, né? Não sei se todas vocês tiveram, mas eu, como pessoa, não tive um futuro desse, não tinha pais que ganhassem tão bem, que pudessem me dar uma escola boa. Tanto é que hoje eu tenho uma dificuldade enorme em inglês e queria falar inglês fluentemente, né? Mas eu tenho dificuldade por quê? Naquela época eu não conseguia, né? A minha família não conseguia, não tinha renda o suficiente. Aí eu já entrei na escola de inglês, comecei a ler artigos, e isso vai mudando, né, a vida da gente. Só que hoje a gente pode deixar um futuro melhor para os nossos filhos. E a Doterra, ela é uma porta de entrada para a gente deixar isso para as nossas crianças, tá? E o que vai mudar? É o nosso compromisso. É o compromisso que você tem com você, é o compromisso que você tem com o seu filho, ou você vai querer repetir o padrão, ou você vai repetir o padrão. Ah, a gente não teve muita coisa. E eu já escutei muito isso, sabe? E é engraçado que eu escutei até da própria família, alguns parentes mais longe falando, nossa, mas você paga escola para o Cauã? Não tem necessidade, a escola pública é a mesma coisa. Só que hoje o Cauã, com 4 anos, ele consegue falar inglês, entende inglês, faz... não que ele é melhor do que outras crianças, mas a questão é que ele vai ter uma oportunidade que eu não tive, sabe? Num futuro. No futuro dele, quando ele tiver rapaz, quando ele estiver entrando para o mercado de trabalho, ele vai ser uma pessoa que consegue falar um inglês fluentemente, que tem um pouco mais de, né, de questão de sabedoria sobre isso. Então, o compromisso da gente vai mudar todo o nosso futuro. E você se compromete com você se compromete com a sua família, e você se compromete com a sua equipe, tá? Isso aqui é uma questão de compromisso mesmo, de comprometimento, né? A gente ficar compromissado uns com os outros. Hoje mesmo, a cliente me ligou no horário da nossa reunião, né? Eu atendi porque imaginei que era alguma coisa mais, né, assim, preocupante, e ela realmente precisava de uma ajuda naquele momento. Então, a gente tem, a gente trabalha com pessoas, com indivíduos, e a gente tem que olhar isso com compromisso, sabe? Eu trabalho com a saúde daquela pessoa, então eu preciso estar comprometida em ajudá-la, tá? Vai ter erros, eu falo assim, imagina a farmacêutica, a farmacêutica que eu falo assim, né? A indústria farmacêutica que criou uma amoxicilina. Eu vou falar da amoxicilina porque é um remédio que eu tomei a minha infância a vida toda. Com certeza, durante toda essa existência de amoxicilina, alguém não se deu bem, alguém teve um efeito colateral, tanto é que ela tem efeitos colaterais, né? Alguém teve um resultado que não era esperado para a maioria. E nesse momento, você acha que a indústria farmacêutica de amoxicilina deixou de vender? Se de 100 pessoas, 95 elas tinham o resultado que o remédio prometia. As 5 outras, elas tinham algum efeito colateral, elas pararam de vender? Elas não pararam. Então, quando você tem uma cliente, quando você tem um consultor na sua rede, ou uma cliente, que ela não teve o resultado desejado com aquele óleo, o que a gente vai fazer? A gente vai alterar, a gente vai adaptar, mas a gente não pode desacreditar em uma coisa que traz benefício para 99%. A gente teve 1% que o organismo não se adaptou, não usou de forma adequada, não era aquilo que ele esperava. Às vezes a pessoa pensa que está ali com uma gastrite, vamos supor que é uma gastrite, ou um refluxo. Às vezes a pessoa tem muito isso, o refluxo dá muita tosse, às vezes a pessoa pensa que está com uma pneumonia e é um refluxo. Entendeu? E aí a gente está tratando, ajudando, cuidando da forma errada.
tá? Então, não desistam, a gente tem compromisso com as pessoas, né? Quando a gente trabalha, quando a gente se envolve, a gente tem um compromisso de ajudar aquelas pessoas a atingirem o objetivo dela, que é, eu quero sarar esse refluxo, eu quero parar de tossir, eu quero dormir deitada, entenderam? E tudo isso, o objetivo, aonde você quer chegar, o seu objetivo, a sua meta e o seu plano, e o que te segura está na sua mente. Agora eu esqueci qual filósofo que foi, se foi Platão, se foi Pitágoras, que falou, né, que se a gente soubesse que a maior máquina, né, de brinquedo da humanidade é a mente do ser humano. Porque a partir da mente a gente consegue tudo, tá? Tudo que você quiser, você consegue através da sua mente. E é exatamente tudo. A gente teve pessoas que fizeram um automóvel voar, que é no caso do avião, pessoas que estudaram leis da gravidade, que produziram energia. A gente tem mentes brilhantes. E a de vocês, a minha e a dessas pessoas não tem nada diferente. O que foi diferente? Foi a maneira como ele usou. E vocês imaginam, quem criou o avião? Foi a primeira vez, ele fez lá um desenho, sonhou, falou assim, 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 assado, colocou ali no plano e colocou para voar? Eu tenho certeza que foram várias tentativas, várias adaptações, várias voltas lá no início e falar assim, não, é aqui que a gente tem que arrumar. Só que o que acontece? A gente desiste muitas vezes. Quando tá difícil, quando você olha e fala assim, nossa, essa rota tá difícil, a gente vai lá e desiste, é mais fácil. Para o corpo da gente, é mais fácil a gente economizar energia do que a gente ficar lá insistindo, para ter o resultado, tá? Então, você é o que é e está onde está, porque é isso que você tem na sua mente. Tanto você quanto eu, tá? Aqui nós estamos todas de iguais para iguais, todas buscando também o autoconhecimento, a melhoria, tá bom? Eu só estou repassando isso para vocês. Eu acho isso muito importante. Você é o que é e está onde está, porque é isso que você tem na sua mente. Quando você reprogramar sua mente, quando você começar a falar várias vezes para si mesmo, afirmar, visualizar o seu objetivo, se sentir vamos colocar no nosso negócio. O meu objetivo, vamos colocar o objetivo de vocês, todas é ser diamante. Não vou colocar nem o presidente, diamante. Vocês precisam ser antes de ter. Tá? Vocês precisam ser. E para ser, né, a gente tem que fazer as ações para acontecer. Então, antes de ter o diamante, vocês precisam ser o diamante. Tá? Antes de ter a graduação, de ter a titulação de diamante, vocês precisam de ser diamantes. Vocês precisam de sentir, vocês precisam de ter isso na mente de vocês. Não significa que vocês vão sair gastando tudo, não, tá, gente? Mas ter essa sensação de ser diamante é o quê? De ter uma vida resolvida, né, financeiramente, de você ter pessoas na sua equipe que você está ajudando, que você está trabalhando em prol dos objetivos dessa pessoa. Então, tudo que está na sua mente define quem você é agora, tá? E aqui, ó, o que move vocês? A gente falou, né, de uma das consultoras, o que move? É o poder de 3.250. Outra consultora aqui que entrou para nós, o que move ela? O que move, ela quer fazer a diferença na vida de uma pessoa, das pessoas. Ela se sente, né, ficou muito tempo em casa, cuidando da filha, o marido que sai para trabalhar, e tá tudo bem nisso, tá? E hoje ela quer fazer diferença, ela quer conhecer pessoas, ela quer fazer a amizade, ela quer levar o óleo essencial como uma marca de ajuda. Então, o que move vocês? Tá? O que vocês acham que é ali o combustível diário para vocês? É pensar que num futuro vocês podem ter ali uma titulação de diamante e vocês podem dar uma melhor vida para o filho, para a família de vocês, para o filho, para a filha?
eu vou conseguir conhecer a Disney, que é o meu sonho, vou conseguir ter uma casa, sair do aluguel. Enfim, o que que te move? Qual que é o seu objetivo? Lista aí, tá? Escreve aí depois. Só que se a gente tem alguma coisa que move a gente precisa ter atitudes para a gente alcançar, certo? E também prazo. Como eu falei naquele slide anterior, a gente tem o quê? Como adultos, a gente sonha, a gente tem sonho, claro, só que esses sonhos são definidos em objetivos e metas, com prazo para ser realizado, e esse prazo exige um planejamento, tá? A gente precisa de planejar. Aqui eu trouxe para vocês o que que mais faz os olhos brilharem, né? O que que mais move ali o coração de vocês? O que que vocês querem com a Doterra? Por que que vocês estão aqui? Por que que vocês vieram? É pelo produto? Então vocês gostam de servir a comunidade, isso é muito bom. Quanto mais pessoas a gente servir, melhor é para a gente, né? Até uma lei, né, da atração, mas é aquilo, quanto mais a gente serve outra pessoa e a gente vê outra pessoa bem, mais a gente se sente bem. É isso, vocês vieram pelo... Opa, volta lá. Vocês vieram por servir a comunidade? Ou vocês vieram por ter uma liberdade de tempo? Bia, o que eu mais queria era conseguir ir nas reuniões de escola do meu filho. Eu queria muito visitar mais meus pais que moram em outra cidade. Eu queria buscar e levar meu filho na escola, poder levar ele alguma vez, algum dia no parquinho, participar do crescimento. O que que move vocês? O que faz o olho brilhar, né? É liberdade geográfica? Eu nasci com a alma livre. Eu quero conhecer vários países, vários lugares, e nesses lugares eu quero fazer amizade, eu quero levar um produto bom, tá? Então, isso tem que ficar definido. E tem uma questão, né? Que a meta, ela precisa ser visualizada todos os dias, tá? Você precisa ter isso ali ardendo. Sabe aquele... Às vezes, o que que é o objetivo de vocês? Vocês sabem, às vezes tem um iceberg ali de gelo bem próximo ao objetivo de vocês, e aquele foguinho ali tá um foguinho pequenininho. Aí, às vezes, você esquece, ele tá quase apagando, você lembra de novo. Então, quanto mais vezes você trabalhar com o objetivo, com o sonho, né, que é o objetivo, com as metas, mais você vai fazer aquele fogo ali queimar, mais você vai trazer brasa ali para aquele fogo, para que lenha para aquele fogo, para que a gente consiga olhar aquele objetivo e falar: é isso que eu quero, é isso que toca o meu coração, é isso que move a minha vida, é isso que é o meu propósito. É para isso que Deus me fez nesse mundo. Tem que ter um propósito. Não fez ninguém à toa, né? E agora uma filosofia de vida. Essa filosofia de vida aqui que eu queria trabalhar com vocês, eu quero que vocês entendam que a gente não pode usar isso, tá? Como um meio de trapaça. Isso é uma filosofia. Se a gente usar isso assim, como, já sei, então vou ajudar essas pessoas, e aí eu vou sentar aqui e Deus vai me dar tudo de bom, vai me dar tudo em troca. Não é, tá? Então, o que que é a filosofia? Você pode ter tudo o que você quiser na vida, se você ajudar um número específico de pessoas a conseguirem o que as pessoas querem. Então, isso casa muito com o nosso negócio. Eu vi outra pessoa postando essa frase um pouco com outras palavras ontem ainda, que não era do nosso negócio, tá? Que trabalha lá com agronomia, não tem nada a ver, mas essa frase é uma frase para a vida. Então, você pode ter tudo que você quiser na sua vida, se você ajudar um número específico de pessoas a conseguirem o que elas querem. E no nosso negócio não é diferente, tá? Para você ser presidente, ou, né, presidente ou Diamond, você tem que ter os seus 6 Platinum. Aqui ficou um a mais. Você tem que ter os seus 6 Platinums. Cada Platinum tem que ter 3 Silvers. Cada Silver tem que ter 3 Elites. Então, para você chegar lá, você precisa ajudar um número específico de pessoas a conseguir o que elas querem, tá? Não tem outro jeito, não vai ter outra forma.
E isso serve em tudo na vida. Tudo. Quando você começa a trabalhar com a doTERRA, né, quando você começa a ter uma renda com a doTERRA, você pode criar rendas. Você está ajudando outras pessoas de outras áreas a conseguir o que elas querem na vida. Então, eu tenho, por exemplo, uma pessoa que vem cuidar da casa, né? Que vem, faz a faxina, e ela faz isso, é o serviço dela, ela faz isso todos os dias, ela tem as clientes dela. Quando eu tiro uma parte da minha renda para pagar pelo serviço dela, eu estou ajudando ela a conseguir o que ela quer. Porque ela está trabalhando, ela está sendo produtiva e ela está tendo o resultado dela. Tá? Então, essa filosofia de vida, eu quero que vocês, se possível, anotem, tirem uma foto e levem isso para a vida de vocês. Vocês podem ter tudo o que querem, se vocês ajudarem um número específico de pessoas a conseguir o que elas querem também, tá? Então, vou voltar no exemplo dos 7.500. O meu objetivo é ter um 7.500 estruturado. Perfeito. Você vai conseguir sozinha? Não, você tem que ter pelo menos 3 pessoas batendo, recebendo 1.250. Cada uma dessas 3 pessoas vai precisar de mais 3 pessoas. Então, você precisa de mais 9 pessoas para ter os R$ 250. Então, você só vai conseguir o que você quer quando você ajudar um número específico de pessoas a conseguir o que elas querem. Isso está claro para vocês? Esse é o nosso modelo de negócio. Para quem entrou, para quem quer ter uma renda com a doTERRA, esse é o nosso modelo de negócio, tá? A gente ajuda as outras pessoas, a gente serve as outras pessoas. E para isso acontecer, eu tenho 7.500, eu preciso saber quem é que vai ganhar os 1.250. E eu preciso saber se essa pessoa quer ganhar isso. Qual que é o objetivo dessa pessoa? Eu preciso ajudar ela a conseguir o que elas querem, não o que eu quero, tá? Então, por isso, quando eu falo assim, você precisa conhecer sua equipe, você precisa saber com quem que você está trabalhando ali, quem são as pessoas, os clientes, os consultores, porque você precisa ajudar o número de pessoas a conseguir o que elas querem, tá? E não porque você não vai fazer isso por... Me fugiu a palavra aqui. De propósito. Você vai fazer isso porque é a sua filosofia de vida agora, tá? Como exemplo, eu trouxe aqui 2 pessoas, né? Que não são do nosso meio, não trabalham com a doTERRA, mas que eu tenho uma admiração muito forte a nível empresarial, tá? Quando a gente fala de empresa, assim, eu tenho uma admiração muito forte por essas pessoas, porque acho que são empresários destaques, né, aqui no Brasil. Então, o Apolinário, todo mundo conhece ele? Sabe que ele é o dono da Polishop? Não, Bia, eu não conhecia, não. O João Apolinário, ele é o dono da Polishop. Aquele programa, que passa na televisão, que vende aquele monte de panela linda e um monte de coisa, de exercício, e vende tudo. João Apolinário, ele começou, né, vendendo dietas, né, na parte de... Ele fazia vendas de dietas, tanto na internet, que naquela época ainda era pouca, mas na canal aberto. E ele começou vendendo dietas e não tinha, né, essa questão, não tinha não era rico, não tinha renda ainda. Ele começou e fundou a Polishop, né, que é uma empresa que vende, tem um faturamento anual com mais de R$ 1 milhão, tá? E ele trabalha com marketing multinível. Alguém já ouviu falar de marketing multinível? Alguém aqui nessa reunião trabalha com marketing multinível? Então, ele também trabalha com isso.
E ele fez essa prática que é inovadora no Brasil, tá? Vou contar só para vocês, mas lá nos Estados Unidos isso existe desde 1940, o marketing multinível, mas nós aqui do Brasil estamos acostumados a ser CLT, a gente nasceu para servir mesmo, né? Assim, desde as nossas raízes, lá os antepassados, nosso iceberg tá lá que a gente tem que ser um CLT. E aí ele veio com esse marketing multinível. Então, além de tudo isso, além dele, começou vendendo dietas na televisão, hoje ele tem, parece que é mais de 5 canais em televisão aberta, com venda de Polishop, com outras vendas aí. Ele também trabalha do Shark Tank. Não sei se vocês já viram esse programa, tá? Mas é um programa de televisão, que é os tubarões, né? O tanque de tubarões lá, onde tem vários empreendedores, e a pessoa vai lá e apresenta a sua ideia, e algum desses empreendedores financia ou entra em parceria. Então, quando eu volto aqui, o João Apolinário, ele tem, né, a sua Polishop, ele trabalha no Shark Tank, ou seja, as pessoas vão lá, apresentam a ideia, se ele gosta, ele vai lá e entra como sócio, ele financia, ele dá o dinheiro para aquela pessoa desenvolver o negócio dela. Volta aqui na nossa filosofia. Você pode ter tudo o que você quiser na vida, se você ajudar um número específico de pessoas a conseguirem o que querem. Ele ajuda um número específico de pessoas a conseguir o que quer? Se as pessoas vão lá, mostram a ideia, ele trabalha primeiro com marketing multinível na empresa dele. Então, já tem pessoas lá, já ajuda um número específico. Segundo, ele consegue financiar, ele consegue dar renda para essas pessoas a desenvolver o que elas querem, o produto, o negócio. Então, é uma das minhas admirações como no mundo do empreendedorismo. E outra é a Camila Farani, tá? Ela começou a desenvolver ali muito nova, né, na empresa da mãe dela, e ela tinha uma mentalidade de empreendedora, porque já vem da mãe, possivelmente, a mãe tinha uma empresa, não era uma empresa grande, né, mas tinha uma empresa, e ela começou a fazer, né, mudanças nessa empresa e começou a fazer a empresa dela girar, tá? E aí, ela tomou muito gosto por esse empreendedorismo. Hoje, a Camila, ela viaja dando palestra, ajudando principalmente mulheres, tá? Inclusive, ela vai estar em Goiânia, se não me engano, é dia 10 de dezembro, eu queria muito ir. Ela ajuda mulheres a concretizar os sonhos dela, tá? Então, ela vai dando palestra, ela ensina sobre empreendedorismo, ela trabalha, né, dá essas palestras, e ela também faz parte do Shark Tank lá, que é o tanque de tubarões. Ela também é uma das pessoas que pega e financia o sonho de outras pessoas. Então, aqui, a Camila, ela é uma empreendedora, né, tem várias empresas aí, participações em empresas, ela ajuda o empreendedorismo feminino, e ela também financia sonhos de outras pessoas, projetos de outras pessoas. Então, ela entra aqui na nossa filosofia, né? Você pode ter tudo o que quiser na vida, se você ajudar um número específico de pessoas a conseguirem o que querem. Tá? Então, eu trouxe 2 exemplos que não estão dentro da doTERRA, mas que que tiveram como objetivo ajudar outras pessoas, empreender, que não vieram de família rica, que começaram a carreira sozinhos, assim, no caso, né, foram lutando, tá? Não vieram, assim, herdei a fortuna, a empresa do meu pai. Ela, no caso, ela ajudou a mãe dela numa empresa, só que era uma empresa pequena, tá? Então, para mim, essas 2 pessoas servem de inspiração. Tem mais? Tem. Eu vou ir trazendo conforme, tá? A gente for fazendo mais aulas. Eu vou trazer várias histórias legais para vocês verem que vocês podem. Nada aqui, anatomicamente, fisiologicamente, nada muda do meu cérebro para o cérebro da Camila, do Apolinário e do de vocês. Nós temos a mesma quantidade de massa encefálica aqui que dá para a gente trabalhar, tá? Então, a nossa mente, o nosso Deus foi o mesmo que criou nós igualmente.
eles tiveram, às vezes, uma educação, na infância deles foram melhor ou foi pior, a gente não vai saber. Mas não importa o que aconteceu, o importante é como você lida com o seu passado, tá? Então, sempre que vocês pensarem assim, nossa, eu venho de uma dificuldade tão grande, será que eu vou conseguir? Será que o diamante, ele é palpável para mim? Lembra que o que aconteceu com você não é a coisa mais importante. O mais importante é como você lida com o que aconteceu, tá? Então, você precisa ser protagonista da sua história, tá? Você precisa estar ali, tomar a frente, você precisa de definir os seus objetivos, de definir as suas metas e de fazer acontecer, porque você não pode culpar nenhuma outra pessoa por não estar acontecendo, tá? E o seu CNPJ nunca será maior do que o seu CPF. Por que eu trouxe hoje muito falando sobre a gente, sobre cada um, né? Sobre o interno ali de cada um. Porque não adianta, o negócio de vocês vai desenvolver quando vocês forem junto. Não tem um negócio que é maior do que a nossa, se a nossa mentalidade está nos prendendo. Não tem como eu ganhar 7.500 se eu nunca passei na minha vida. Eu nunca tive ali, eu nunca visualizei o que isso ia me trazer, eu nunca escrevi, vi aquilo e falei, bom, é isso. E eu consigo isso, eu preciso disso. Entendeu? Então, vocês precisam se desenvolver, tá? Vocês, nós, tá bom? Quando eu falo vocês, somos nós. Para trabalhar com esse negócio. E não é, vou ir lá, vou me desenvolver, vou trabalhar todo o meu iceberg lá, minha pedra de gelo que está me interrompendo, e depois eu volto. Não, a gente vai trabalhando junto, tá? A gente vai desenvolvendo junto. Por isso que quando a gente fala de doTERRA, as pessoas que estão nos rankings altos de doTERRA, não é aquele blogueirinho que entrou lá e aí não conseguiu manter e desistiu, não. Estou falando de pessoas que estão fixas, que elas fazem o negócio acontecer. De uma Triple Diamond, que tem 3 contas diamante, as 2 primeiras presidente diamante, depois que está com o presidente diamante, ela abriu a 3ª conta, porque ela faz o negócio acontecer. Tem como aquilo lá ser só marketing? Não tem. Porque como é que ela vai segurar 3 contas? Então, eu estou falando de pessoas que fazem o negócio acontecer. Durante esse período, a gente tem muito desenvolvimento. Trouxe aqui, para finalizar hoje, tá? Uma atividadezinha para vocês fazerem durante aí a semana. Eu queria que o nosso encontro fosse semanal, eu não sei para vocês como é que pode ser, depois eu vou passar lá uma enquete no grupo, se vocês preferem semanal ou quinzenal, tá? Mas gostaria que fosse semanal, porque a gente tem muito que aprender ainda com esse treinamento. E eu trouxe a tabela SMART, né? O que é SMART, né? Para vocês darem ali o início, para vocês definirem a meta de vocês de uma forma específica, tá? Então, o que é? A primeira coisa que vocês vão escrever, esse SMART, vocês podem definir o S em uma parte, aí embaixo o M, depois o A, depois o R, depois o T, tá? Para vocês trabalharem com essa meta. Então, vou colocar aqui. O que é o específico? O que é a minha meta? O que é o meu compromisso? É o meu 7.500. Então, tá bem claro, tá definido, né? E não tem equívoco aqui. É isso que eu quero. Minha meta é o 7.500. É mensurável, né? Você consegue medir a sua progressão. Então, ou seja, eu consigo saber quando eu já tenho 1 ou 2 ou 3 pernas que são bate o 1.250 lá, né? E depois quantas que eu já tenho ali que bate o 250. Então, tem critérios definidos que vão medir esse progresso. Tá? Então, você anota lá os critérios. 3 pessoas que vão ter 1.250, 9 pessoas que vão ter 7.250. A sua meta é o 7.500, estou colocando isso como meta, tá? É alcançável? É óbvio que é alcançável, não é impossível, tá? Então, precisa de ser alcançável. Você vai colocar alcançável, pois
dentro da Doterra, uma das formas de bônus é o pagamento do bônus poder de 3, ok? E esse alcance é relevante para o seu propósito? O que que isso vai levar para você? Quando você alcançar os 7.500, o que que você vai ter com isso? Tá? E o prazo, né? Você vai colocar ali o tempo que você vai fazer para gastar os seus 7.500. Então, preciso estruturar minha rede, dou uma olhada lá, vamos supor que eu tenho só 2 pernas que fazem LRP, então vou ter 2 pessoas que têm ali 3 pessoas embaixo, eu vou precisar de mais 4 pessoas. Em qual é o tempo, qual é o prazo que eu vou colocar? Se eu colocar 3 meses, eu tenho que fazer isso em 3 meses, tá? Vocês estão conseguindo entender, mais ou menos? Sim, Bia. Ok. Então, definir esse prazo, divide a meta. Eu tenho 3 meses para colocar o meu 7.500 em ação, certo? Eu tenho 3 meses. Desses 3 meses, eu preciso de quantas pessoas? Preciso de 10 pessoas. Então, se eu preciso de 10 pessoas, 3 meses, cada mês terem 4 semanas, 4 vezes 3, 12. Eu tenho 12 semanas para fazer a apresentação. Eu poderia conseguir uma por semana. Então, mas para eu conseguir uma por semana, eu preciso fazer pelo menos 30 apresentações. Então, é isso que tem que fazer. 30. Se você tem um objetivo, se colocou um prazo, é isso que tem que fazer. Aí, como é que você vai fazer essas apresentações? Que é a parte mais interessante. Eu vou entrar em contato com academias. Talvez eu entre em contato com academias, vou fazer parceria com academias. Às vezes eu vou ir nas cidades que estão em volta, vou fazer uma apresentação lá, por que não? Né? Vou levar os olhos, vou fazer a apresentação, faço apresentações para 10 pessoas de uma vez. Às vezes eu vou entrar em contato com lojas que estão inaugurando, estão fazendo a inauguração ali, pego e faço, entro em contato e me ofereço, né, para estar lá. Então, você precisa de ter o plano, ter o prazo, a meta e definir como é que você vai fazer, tá? Você está se comprometendo com você mesma. O compromisso nosso é conosco, né? Com a gente mesmo. Só que esse compromisso nosso envolve a minha família, né? A família de vocês aí, envolve o futuro dos filhos de vocês, dos netos, envolve as pessoas que estão trabalhando com vocês, que estão na sua equipe, que confiaram a vocês esse negócio, que falaram, olha, eu quero estar aqui, eu quero trabalhar com isso, eu vou confiar o meu ID, né, o meu negócio com vocês. Então, o compromisso está com você mesma em desenvolver, em ajudar o maior número de pessoas possíveis para atingir, né, os objetivos dela e vocês, consequentemente, o objetivo de vocês. Muito obrigada para todas. Vou abrir agora, vou sair aqui da parte de compartilhamento, vou abrir para dúvidas. Se vocês estão me vendo aí, tá? Então, se tem dúvidas, vocês vão falando. Vocês podem falar. Ou foi tranquilo? Foi tranquilo, Bia. Foi ótimo. Tá, eu vou mandar a gravação lá no grupo. Na próxima semana, eu vou mandar uma enquetezinha, como é que tá os horários, porque agora a gente entra em dezembro, né, em Natal, já, mas para a gente tentar fazer aí mais reuniões, pelo menos mais umas 2, ainda esse ano, trabalhando isso daí, tá bom? E eu vou mandar também os slides, vou salvar eles lá em PDF, eu mando para vocês, porque aí vocês podem rever alguma frase, né, alguma coisa ali que faça sentido, que vai mover vocês. Tudo bem? Ótimo, Bia. Muito obrigada. Obrigada eu. Depois eu vou entrar em contato com você, Bia, que eu quero fazer um trabalho com a minha equipe, sabe? Uhum. Da equipe mesmo, que eu acho mais difícil é trabalhar com a equipe, não é nem fazer cadastro, né? Aham. Aí eu vou entrar em contato com você para a gente programar, para fazer um trabalho com a minha equipe.
vai, se marca na sua agenda, tira um horário, a gente olha, eu estava vendo na sua equipe mesmo, tem muita coisa para a gente mudar lá, tem umas posições, swap, para dar certo, para você ter a estrutura pronta, tá? Você tem ali volume bom para você bater rankings, tá bom, Joyce? Mas você vai me falando. Tá bom, obrigada. Por nada e bom dia, bom final de semana para todo mundo. Bom dia.